Iniciando então a aula 6, é uma aula que a gente também vai fazer um parênteses aqui no conteúdo mais teórico da disciplina. A gente vai sair um pouco lá da avaliação de modelos, entender a matemática por trás dos modelos, né? E começar a falar um pouco, uma vez que a gente tenha vários modelos ou parâmetros dos modelos, como que a gente faz para selecionar os parâmetros, poder comparar de uma maneira mais justa o desempenho de modelos, né? Tanto do ponto de vista de classificação quanto de regressão, né? A ideia aqui, então, é colocar esses conceitos, né, porque eles estão muito amarrados aí ao que a gente tava falando em relação ao uso de modelos, quando que é melhor usar um, quando que é melhor usar outro, como que eu sintonizo um determinado parâmetro do modelo. Então, eu faço esse parênteses aqui para inserir esses conceitos aqui é, no contexto da disciplina, né? E aí, uma vez que a gente encerra isso aqui, a gente pode voltar a continuar a avaliar alguns tipos de modelos aí que a gente tem estudado dentro do contexto da disciplina de reconhecimento de padrões. Então, essa aula que eu estou chamando de aula de análise e comparação de desempenho, né? É, é para enxergar, então, como uma forma da gente comparar e ter maneiras para depurar, melhorar, é, identificar melhores opções aí para as modelagens que a gente vem trabalhando em termos de classificação e regressão. A gente vai ver vários assuntos aqui, eu não tenho como listar eles aqui de início, né? É, eu vou passando passo a passo cada um, é difícil, inclusive, até colocar uma conexão mais sequencial entre eles, então são tópicos mais individuais mesmo, né? Mas no final vocês vão ver que todos eles estão relacionados com o título dessa aula de hoje, tá? Bom, então, para começar, primeiro, caso de classificação, tá? Então, estou num contexto aqui de classificação, e vou falar do primeiro tópico, que é a chamada matriz de confusão ou confusion matrix, né? Que é uma técnica que se usa bastante aí para comparar ou para avaliar o que está acontecendo com um determinado classificador, que tipo de resposta ele está te dando, né, em relação àquilo que você esperava. Ou seja, vamos supor que você está trabalhando num problema de classificação binária, tá? De novo, para simplificar aqui, e você tem o resultado do que o teu classificador te forneceu, que é esse YPRED aqui, e você tem o vetor de rótulos verdadeiros que o classificador deveria ter atribuído, né? Com base nesse tipo de informação, aqui a gente pode montar o que a gente chama de matriz de confusão, né? O que é matriz de confusão? É uma matriz que a gente vai ter aqui nessa parte superior, né, dessa matriz, o que a gente teve em termos de predição e o que deveria ser. Então, aqui fica o YPRED, né? Aqui está relacionado com o YPRED e aqui está relacionado com o YTrue, né? Então, a gente vai contar, vamos supor que a gente tinha 100 exemplos ali, né? Vamos supor que tem uma quantidade de 100 exemplos aqui, que a gente tinha a predição e o valor verdadeiro desses caras aí. A gente vai montar uma matriz de tal maneira que em cada posição dessa matriz aqui, que vai ter 4 posições, né? Porque é um problema de classificação binário, você já vai entender o porquê. Você vai colocar aqui nessa primeira posição da matriz, quantos daqueles exemplos que você classificou como, por exemplo, classe 1, e eles eram de fato a classe 1. Então você vai contar, por exemplo, se daqueles 100 você classificou aqui, sei lá, 70, por exemplo, né? Que era classe 1 e foi classificado como 1, ou era classe positiva e foi classificado como classe positiva, né? Pensando num problema binário aqui, mais 1 menos 1, né? De classificação, tá? Então, com esse tipo de rotulação, né? Esses caras aqui vão receber o nome de verdadeiros positivos, né? Foram corretamente classificados. Aqui também, você pode ter, por exemplo, os caras que eram negativos que foram corretamente classificados. Então, vamos supor aqui que dos 100 exemplos que você tinha, você classificou corretamente aqui, por exemplo, 20, né? Então, eles eram classe menos um, você classificou como menos um. Então, esses caras aqui são os verdadeiros negativos. Qualquer coisa que cai fora dessa diagonal aqui são os erros de classificação. Então, se você estimou, né, como negativo e ele era positivo, esse cara aqui é chamado falso negativo. Vamos supor que você teve um erro lá total de 5 casos aqui, tá?
E os caras que você classificou como negativos e eram, perdão, os caras que você classificou como positivo e eram negativos, esses caras aqui são chamados falsos positivos, tá? Então aqui também, só para a gente ter uma ilustração, 5, por exemplo, aqui que você cometeu esse erro, tá? Então, olhando para essa matriz aqui, você consegue ver quantos que você classificou para a classe positiva, quantos que você classificou para a classe negativa e todos os erros de classificação que eventualmente você cometeu, tá? Eventualmente pode se inverter essa matriz aqui, né? Pode colocar o que você classificou, o predito, né? Aqui nessa posição e o verdadeiro aqui, e aí inverte um pouco essa nomenclatura, mas enfim, isso não impacta na interpretação da matriz, tá? Então, dessa matriz aqui, eu tenho um outro exemplo numérico, né? Eu posso bater o olho nela aqui, né? E só olhando pela quantidade de exemplos que eu tenho na diagonal principal dessa matriz aqui, saber se eu estou classificando bem ou não, né? Então, quanto menos exemplos eu tiver nas diagonais, na diagonal secundária dessa matriz aqui, melhor, né? No caso ideal, meu sonho é que fosse zero aqui, né? Se for zerada essa diagonal, significa que eu estou acertando tudo, né? Então, batendo o olho aqui nessa matriz já é um bom indicativo do teu desempenho, né? O que acontece na prática é que às vezes é meio complicado ficar olhando a matriz inteira, né? Então, sempre existe um caminho em reconhecimento de padrões onde se busca tentar resumir um determinado desempenho, uma determinada análise com uma única métrica, né? Ou um conjunto mínimo de métricas aí para resumir o teu resultado de classificação. Então, eu vou mostrar algumas que se usa com base na matriz de confusão, tá? Lembre sempre o seguinte, toda vez que você tenta suprimir ou tenta resumir é, uma quantidade grande de informação, como está representado nessa matriz aqui, né? Eu tenho 4, né? 4 números aqui, né? Quando eu tento resumir tudo isso para um, é óbvio que eventualmente eu estou perdendo informação, né? Então, tem que tomar muito cuidado toda vez que você está resumindo, olhando uma única métrica, né, para analisar o resultado de um conjunto de coisas, né? Eventualmente você pode estar sendo enganado aí por essa métrica pelo fato dela, de fato, no fim das contas, suprimir ou resumir parte da informação, né? Mas esse é o custo que se tem, e na verdade, na literatura acaba se pagando esse custo mesmo, né? Porque seria inviável em alguns casos aí ficar analisando o conjunto das coisas, né? E até mesmo comparar métodos ficaria difícil de uma maneira quantitativa e mais precisa, né? Se a gente não tivesse uma única métrica, né? Então, da matriz de confusão, que métricas que a gente pode tirar, tá? Então, tem os dois mais clássicos aqui, que a gente chama de erro ou acurácia, tá? Os dois estão relacionados aqui. Eu vou falar também a taxa de verdadeiros positivos, né? True positives e falsos positivos aqui, né? Então, o que é cada uma dessas métricas aí tendo essa matriz de confusão? Então, a primeira delas, a acurácia. A acurácia é eu pegar o que está na diagonal principal, tudo que eu acertei aqui, tudo que eu acertei aqui, eu somo, então PP mais TN ali, né? E divido pela soma da matriz inteira, ou seja, de todos os exemplos que eu tenho, tá? Então, no meu caso anterior aqui, eu tinha 70 mais 20, 90, dividido por 100, que é o meu total, tem uma acurácia de 90%. Tá? Posso olhar para a acurácia ou posso olhar para o erro, né? Como isso aqui é um valor percentual, então o erro seria 1 menos... A acurácia seria 1 menos o erro, ou o erro é 1 menos a acurácia, né? Então, se eu tenho uma acurácia de 90%, eu tenho um erro de 10%. Né? Bom, aqui, então, se eu for trabalhar algebricamente em cima dessa relação aqui, né, eu chego à conclusão que, na verdade, o erro ele é a diagonal secundária, né, a soma da diagonal secundária dividido pelo total de exemplos que eu tenho. Um pouco intuitivo isso aqui, né? A taxa de verdadeiros positivos, então, é eu pegar todos os caras aqui verdadeiros positivos, né, e somar por toda essa linha aqui, né? Então, é o quanto que eu acertei da classe 1, né? Então, se eu somar o TP mais o FN aqui, eu vou ter a quantidade de exemplos que eu acertei para a classe 1, né? Então, é um desempenho individual por classe, né? E eu tenho a taxa de falsos positivos aqui, né? Que é eu pegar a quantidade de erros aqui, né? Quanto que eu errei aqui nessa segunda classe, né? Pelo número total aqui, FP mais TN, tá?
Então, se eu fizer 1 menos o FP, eu tenho acerto da classe negativa, né? Esses caras aqui vão ser importantes porque de posse do TPR e do FPR, eu tenho basicamente tudo, né? Eu tenho tudo que acontece com a classe 1 e tudo que acontece com a classe 2. Claro que um eu estou olhando para o acerto e o outro eu estou olhando para o erro, mas os dois resumem o que acontece com ambas as classes que eu estou avaliando da matriz de confusão. Então, o que acontece aqui, ó? Olhando para a acurácia e para o erro, eu tenho uma métrica que resume a matriz de confusão aqui, uma métrica que resume a matriz de confusão aqui, e duas métricas que, quando combinadas, me permitem analisar o que acontece com cada uma das classes da matriz de confusão. Tá? Tem muito mais coisa do que isso que eu estou falando aqui, mas eu não vou ficar detalhando, tá, essas análises aqui, porque eu acho que, grosso modo, para o contexto da disciplina aqui, isso aqui é o mais importante. Tá? Claro que tudo isso que eu estou falando aqui pode ser expandido para um caso multiclasse, né? Então eu posso ter uma matriz de confusão para 10 classes, por exemplo, né? Então essa matriz vai ser uma matriz 10 por 10, né? Onde continua valendo lá a relação que a diagonal principal é o meu acerto, né? Tudo que está fora dela aqui são os erros de classificação, tá? Então pode ser expandido sem problema nenhum. A acurácia pode ser calculada da mesma maneira, erro, né? Enfim, taxa de verdadeiro positivo e falso positivo aí perde um pouco o sentido porque não tem mais um problema binário, né? Mas essas duas métricas aqui se mantêm. Né? Então não vou detalhar muito aqui, mas de maneira geral, no caso multiclasse, a gente fica muito mais olhando para a acurácia e para o erro. Tem que tomar um cuidado com a acurácia, que no caso desbalanceado, ou seja, quando eu tenho muito mais exemplos de uma classe do que outra, né? Quando eu faço essa média na diagonal principal aqui, eu posso acabar mascarando o desempenho de uma classe que eu tenho poucos exemplos, né? Então, vamos imaginar o cenário que eu tenha, por exemplo, uma matriz de confusão no seguinte formato, né? Eu tenho 90 aqui, por exemplo, 1 aqui, eu tenho 1 aqui e 1 aqui. Tá? Tem muito mais exemplos da classe 1 do que da classe 2. Se eu for calcular a acurácia, isso aqui vai dar 91 sobre 93, que é quase uma acurácia de 100% lá, né? Bem alta, né? Só que se eu for ver para a classe 2 aqui, eu estou errando significativamente, né? Eu estou cometendo um erro de 50%, né? Então, olhando só a acurácia, ela está mascarando o que está acontecendo aqui com a classe 2. Então, eventualmente, a acurácia para casos desbalanceados não é a métrica mais adequada. Então, existem alternativas, né? Vou mostrar uma aqui, que é a mais usual, mas também existem acurácias normalizadas, enfim. Então, primeira forma de você, talvez, tentar ser um pouco menos tendencioso, né, a usar a acurácia para resumir tudo é usar a curva ROC, tá? O que que a curva ROC faz? Ela usa basicamente essas duas métricas aqui, ela combina esses caras aqui, né? Ou seja, ela leva a informação por classe. Tá? Então, o que que é a curva ROC? Né? ROC é a sigla, né? Receiver Operating Curve, que é o nome dessa técnica, né? É uma técnica bem antiga, já bastante usual na medicina, né? E o que que consiste a curva ROC? Ela basicamente, então, você vai plotar essas duas métricas, né? Então, você vai plotar aqui no eixo Y o TPR, relativo à classe, ao acerto da classe 1, e o FPR, que é relativo ao erro da classe 2, né? Da classe positiva e da classe negativa. Então, tem as duas métricas aqui de cada uma dessas classes, tá? E aí você vai variando, já vou mostrar como, tá? Você vai variando um determinado threshold que você tem, e você vai montando, vai levantando pontos nessa curva. Ou seja, se você tem um ponto aqui, ó, nesse extremo aqui, onde você tem um TPR de 1 e um FPR de 0, significa que você acertou 100% da classe 1 e acertou 100% da classe 2, já que o FPR é 0, né? Um FPR de 0 aqui significa que você tem 100% de acerto para a classe 2. Depois checa isso aí para você se convencer. Então significa que quanto mais próximo eu estou daquele ponto lá do extremo, né, da curva ROC, melhor a minha classificação. Tá? Então, se eu estou num ponto C aqui, onde eu tenho um FPR de mais ou menos 0,1 e um TPR de 0,75, é melhor do que eu estou aqui no ponto A, onde eu tenho 0,6 e 0,3. Então, o meu objetivo, no fim das contas, é sempre tentar aproximar o meu classificador ao que está naquele canto superior esquerdo da curva, né? Outros pontos que são interessantes aqui da curva ROC, tudo que cai aqui no meio, ó, dessa curva em vermelho, na verdade está relacionado ao que a gente chama de random guess, ou seja, chute, né?
Vai lá. Por quê? Porque todo resultado de classificação, ele não está trazendo nenhuma informação que é melhor colocar para classe 1 ou para classe 2, porque você está, na verdade, embaralhando o teu resultado de classificação. Tá? Então, vamos supor um caso aqui, ó, bem no meio dessa curva aqui. Eu tenho um FPR de 0,5 e um TPR de 0,5, ou seja, eu acertei 50% da classe 1 e 50% da classe 2. Então, eu estou com um desempenho muito embaralhado, né? Eu estou exatamente misturando, chutando classes aqui, supondo que esse chute aqui, né? Então, ele coloca aí a mesma probabilidade para cada uma das classes, né? E pior ainda, né? Se eu tiver aqui nesse cenário aqui, eu estou pior do que chutar, né? Então, eu estou pior do que o random guess aqui, né? Porque eu estou, na verdade, comprometendo aqui completamente o desempenho de uma classe em detrimento à outra, né? Esse exemplo aqui eu tenho quase 0,9 de FPR, ou seja, eu errei quase tudo da classe 2 e errei 0,2, 0,25 mais ou menos aqui para a classe 1. Então eu errei muito para a classe 1 também. Errei quase 90% para a classe 2 e quase 80% para a classe 1. Então estou pior do que o random guess ali, que seria o 50-50 mais ou menos, né? Bom, então esses aqui são alguns pontos importantes da curva ROC, né? O que a gente faz, então, para montar a curva ROC, né? Do ponto de vista de classificação, é o seguinte. Você treina o teu classificador, né? Então, vamos supor lá que você tem o teu classificador treinado. Então, você vai ter lá os pontinhos da classe 1, por exemplo, né? Os pontinhos da classe 2 lá, né? E você treinou teu classificador e obteve esse cara aqui, né? Para levantar a curva ROC, o que você vai fazer é o seguinte, você vai jogar esse classificador, por exemplo, lá no canto esquerdo aqui, ó, esse mesmo classificador com o mesmo vetor W aqui e o mesmo W0, tá? Então, o mesmo W0 aqui. Você só vai deslocar o W0 dele, ou seja, você vai colocar ele para cá. Mantém o W aqui, né? E desloca o W0 lá para o canto, com a mesma orientação. Não muda a orientação porque isso é importante, tá? E aí você vai deslocando essa curva, ou seja, você vai fazendo deslocamentos aqui de acordo com um determinado valor, que você pode especificar, tá? E você vai deslocando até o outro extremo lá. E para cada ponto aqui, você vai medindo o TPR e o FPR, tá? Então você vai montando essa curva aqui, ó, cada pontinho desse daqui corresponde a um desses classificadores que está aqui, deslocado. Então você deslocou, mede o TPR e o FPR. Deslocou, mede o TPR e o FPR. Tá? Aí aqui eu estou mostrando um exemplo, né, qualquer aqui, né, só para você ter ideia de como que ficaria a curva ROC, tá? A curva ROC para esse cara aqui, ó, chegaria um momento que ele passaria pelo classificador que a gente treinou, né? Então a curva ROC para esse cara aqui seria uma coisa assim, né? Ele chegaria lá no 1 e iria para cá. Ou seja, ele vai errar todos os exemplos da classe 1 ou da classe 2, dependendo da posição que ele está, né? Mas quando ele está no meio ali, ele atinge o 100%. Então a curva ROC desse cara seria algo como isso, né? Esse classificador que eu estou mostrando aqui, provavelmente as classes têm um embaralhamento, né? Muito possivelmente eu tenho exemplos da classe 1 aqui, e eu tenho exemplos da classe 2 que estão mais ou menos assim, né? Então existe um embaralhamento entre as classes. Por quê? Porque eu não consigo chegar no 1 lá, né? Então eu estou passando esse classificador aqui, né? Mas eu sempre tenho um erro de classificação, seja para a classe 1, seja para a classe 2. Então, no melhor dos casos, né? Eu estou conseguindo aqui uma coisa em torno de um 0,6 de TPR e um 0,3 de FPR, né? Eventualmente eu poderia escolher esse ponto aqui também, mas enfim. O que acontece aqui é que as classes de fato estão embaralhadas. Então, olhar a cara da curva ROC, inclusive, te diz o quão embaralhadas estão as suas classes, né? Já é um indício bem importante, né? Outra coisa importante é que nos extremos, né, quando você está aqui, você está classificando tudo como uma classe só, né? Mesma coisa quando você está aqui, né? Então, esse extremo aqui e esse extremo aqui são esses pontos onde você está colocando tudo para uma classe ou tudo para outra, né? Então, por isso que você fica com essa característica da curva ROC aqui, né? Bom, algumas características importantes aqui, então, que a gente pode tirar da curva ROC, né?
além do embaralhamento aqui, né? Eventualmente, se a curva ROC dá um salto, por exemplo, se você está vindo com a curva ROC aqui, né? Subindo com ela aqui, opa. Subindo com ela aqui, de repente ela dá um salto assim, né? Isso significa que você vinha com um valor de falso positivo baixo, né? E de repente ele subiu. Então aqui te dá um indício que eventualmente alguns exemplos da classe 2 podem estar numa determinada localização que está talvez embaralhando com a classe 1 aqui, né? E isso também pode ser um indício do tipo, a tua feature não está adequada para representar aquela classe, naquele espaço. Então, esse tipo de análise aqui também pode ser sintomática com relação a onde os teus dados estão. Tá? Então, existem várias dicas aqui que você pode tirar da curva ROC, né? Um paper clássico que tem, eu acho que é o do, se não me engano, é C, o nome dele, né? Alguma coisa assim, né? An Introduction to Receiver Operating Characteristics Curve. Se não me engano, esse é o nome do paper, tá? Se você colocar o nome dele lá, Rock, né? Você já encontra esse paper clássico, ele vai dar várias dicas de análise desse tipo que eu estou falando aqui. Né? Bom, uma outra forma de enxergar aqui a curva ROC, né? Vamos supor que a gente tem essa distribuição de classes aqui, né? Classe 1 é essa vermelha aqui, classe 2 é essa azul aqui. Então elas têm um determinado embaralhamento, né? Veja que aqui no meio elas estão bem embaralhadas, né? E eu vou mostrar aqui, ó, à medida que a gente vai mudando esse threshold aqui, né? Seria análogo aí trocando a posição do classificador lá, né? Que é basicamente o separador, né? A gente vai vendo como que esses pontos navegam aqui na curva ROC e também qual que é a cara da curva ROC, tá? Então deixa eu dar um play aqui nesse vídeo só para você entender. Então estou navegando pela curva ROC, ó, o pontinho tá mudando aqui, né? Se eu colocar as classes mais separadas, eu melhoro a minha curva ROC, né? Consigo melhorar a minha separabilidade entre as coisas, né? Então, ela impacta bastante, né? A separabilidade está relacionada com a cara da curva ROC, né? Ao caso extremo que eu posso me aproximar de um ou embaralhar completamente, comprometer completamente as classes, né? Se eu mexer na variância das classes também, né? Eu impacto um pouco na cara da curva ROC, ó. Olha como a variância desloca a curva ROC para a direita ou para a esquerda, tá? Então, a forma como os dados estão distribuídos impacta diretamente na cara da curva ROC. Então, eu vou dar um play novamente aqui para você tentar pegar a sensibilidade de como a distribuição de classes dá a cara da curva ROC, né? Como que a curva ROC se comporta aí de acordo com a distribuição de classes. E como que você pode pensar, através de uma assinatura da curva ROC, tentar imaginar o que pode estar acontecendo com as suas classes. Tá? Então, ó, como que monta a curva ROC, a separabilidade, põe ela mais para o canto superior esquerdo. Depois faça uma análise com calma do que é o TPR, o que é FPR, para você se convencer bem do que eu estou falando, tá? Outro extremo onde você está errando tudo, né? E aí, mexendo na variância de uma ou outra classe, você desloca ela mais para a direita ou pode acabar abaixando mais a parte superior da curva. Enfim, isso é só um exemplo, né, para você criar um pouco do feeling da curva ROC, mas óbvio que você vai ter que ler muito mais coisa do que isso e fazer uso dela para entender mais detalhes disso tudo que eu estou mostrando aqui. Isso é só um resumo, né, uma ideia geral, né. A curva ROC também pode ser estendida para casos multiclasse, tá? Então existe lá a multiclass ROC, né? MC ROC, né, que se usa na literatura, hein? Sigla, mas enfim, se não for exatamente essa sigla, é Multiclass Receiving Operating Curve. Então você pode procurar aí maneiras de usar essa curva para casos multiclasse, tá? Uma outra forma, uma outra maneira de analisar a curva ROC, né, que se usa bastante, é a chamada área abaixo da curva ROC, né? Então, se você pegar e calcular essa área, que é isso que está em azul aqui, né? Existem formas de calcular essa área abaixo da curva aqui.
Quanto mais perto de um, melhor, né? Porque se a curva ROC for isso daqui, a área desse quadradinho aqui, que é uma área unitária, né? Então, quanto mais perto de um, melhor. Então, uma forma de resumir o que acontece na curva ROC é olhar para a área abaixo da curva. Com a vantagem que ela é um pouco mais tolerante, né? Do que a acurácia em relação ao desequilíbrio de classes. Então, um pouco mais robusta, né? Do que a acurácia em relação ao desequilíbrio de classes, já que ela leva em conta as métricas das duas classes que você tem. Bom, outras dicas que são importantes, né? Para você aprender a depurar aí um problema de classificação, né? Então, se você é um especialista no problema que você está tratando, né, uma inspeção visual é sempre a coisa mais importante, né? Porque se você estiver trabalhando com imagem, classificação de imagens, ou de áudio, enfim, vídeo, né? Olhar aqueles exemplos que estão sendo classificados errados é sempre importante, porque isso pode te dar uma dica do tipo de erro que é mais comum que você está observando no classificador, né? Então, nunca descarte a análise visual. Você pode pegar a matriz de confusão lá, ver os casos que ele está errando e fazer essa análise visual ali, se no teu caso for possível fazer isso, né? E aí isso sempre pode te dar uma dica de que caminho a ser seguido, né? Qual o melhor caminho a ser seguido, né? Outra coisa é você sempre dar uma olhada se a anotação, né? Você está montando a tua base, né? E você rotulou lá o que, que é cada uma das classes. Sempre dê uma checada, porque eventualmente você pode ter cometido um erro. E se você estiver cometendo um erro aqui, aí você está comprometendo tudo, né? Então, checar o rótulo também é super importante, né? Verificar os erros principais da matriz de confusão, né? Então, aqueles casos que estão sempre sendo estão errados, né? Você tem vários modelos e em todos os modelos eles estão errados. Então, pegue aqueles casos e dê uma olhada no que está acontecendo. Eventualmente, a tua medição pode estar com ruído, o rótulo pode estar errado. Então, os casos recorrentes de erro da matriz de confusão são sempre importantes de você ter esse tracking aí, né? Para saber o que está acontecendo. E às vezes uma visualização 2D, como a gente vai ver nas próximas aulas lá, usando o PCA ou o próprio T-SNE, né, que é um outro método de visualização, pode ajudar, pode te mostrar algo que eventualmente está acontecendo nos teus dados. Claro que toda vez que você tem uma coisa multidimensional e está tentando plotar em 2D, você está perdendo informação. Então, às vezes é bom não confiar cegamente nisso, né? Mas, eventualmente, isso pode te dar uma dica boa, uma pista do que pode estar acontecendo com os seus dados. Bom, agora mudando um pouco aqui a nossa discussão, eu vou falar de um outro tema aqui, de uma outra linha de raciocínio aqui, né? Que também pode ser usada para tentar melhorar o desempenho de classificação e de regressão, né? Então eu vou começar aqui para apresentar esse problema. No fim das contas, eu vou chegar na explicação da regularização, tá? Nosso objetivo aqui é falar o que é a tal da regularização, formalizar um pouco melhor, né? Eu falei para vocês lá, falei sobre a regularização. Eu falei sobre ela em algumas aulas anteriores, mas a gente não formalizou isso daqui, né? Então eu gostaria agora de apresentar essa definição formal aqui. E eu vou falar sobre ela tanto do ponto de vista de regressão, vou começar com regressão, quanto do ponto de vista de classificação. Né? Então eu vou pegar exemplos bem simples aqui para a gente avaliar esses caras aqui. Por exemplo, para regressão, vamos partir do caso do mínimos quadrados. Tá? Problema de mínimos quadrados, onde a gente tem o objetivo aqui de encontrar a melhor reta, né? Ou, eventualmente, não precisa ser uma reta, né? Pode ser um polinômio, como a gente viu lá no caso de regressão não linear, né? Que ainda assim é mínimos quadrados, né? Então, vamos supor que a gente quer minimizar esse cara aqui, que é o mínimos quadrados, tá? Esse h de θ aqui é o nosso modelo. Um pouquinho diferente da forma como eu vinha representando, tá? Mas só para usar o jeito mais clássico que se apresenta na literatura, tá? De mínimos quadrados. O que eu estou estimando em relação àquilo que eu tenho, tá? Então, minimizar o erro, esse erro elevado ao quadrado, tá? Aqui eu posso ou não ter essa média, mas enfim, né? Então, estou incluindo essa média aqui, apresentando isso da maneira mais clássica da literatura, tá? Então, eu tenho o modelo, tenho os meus dados, estou tentando minimizar o erro do meu modelo em relação aos dados, tá? Vamos supor que eu tenha 3 modelos aqui que eu estou resolvendo pelos mínimos quadrados, tá?
O modelo da reta, que é um caso mais clássico, só usando as features aqui, x, né? Para estimar o modelo, tentando achar quem é o θ 0 e θ 1, para essa distribuição de dados aqui, tá? Então, essa é a reta que melhor se ajusta de acordo com os mínimos quadrados aqui, né? Lembra da história da mola lá, né? Aí eu tenho um outro modelo aqui onde eu aumento um pouco o número de features, né? Coloco uma x ao quadrado aqui, né? E aí consigo esse modelo aqui. E aí vou para um outro extremo onde eu aumento bastante o polinômio, boto um cara ao cubo e um cara à quarta aqui, né? E aí vocês vejam que eu consigo passar praticamente em cima de todos os pontos aqui, né? Aqui eu tenho um pequeno erro aqui, né? Aqui um erro maior, né? Para cada ponto. E aqui eu praticamente passo em cima de cada um desses pontos aqui, né? Já que eu tenho uma ordem grande, eu consigo fazer uma função com uma curvatura, um número de máximos e mínimos maior, né? Bom, se a gente for olhar esses três modelos, esses três H de tetas que a gente tem aqui, né? Então, esses caras aqui são os H de teta, né? Parece que esse cara aqui, ele encaixa bem, muito embora eu tenha um pequeno erro aqui, né? Parece que ele representa melhor a cara, né? O comportamento, ele explica melhor os dados do que a reta, e parece que esse cara aqui está um pouco exagerado, né? Então, parece que os dados não têm esse comportamento, na verdade, né? Então, com base nesse feeling, ou nessa análise mais preliminar, né? A gente usa aqui, pode categorizar cada um desses três casos, né? Então, esse caso onde eu tenho um erro mais grosseiro, né? Parece que eu estou subestimando o meu modelo aqui, né? É um caso que a gente chama de high bias, né? Tem um erro, esse bias aqui, né? É maior, o erro de estimação é maior, né? Mais grosseiro, né? E esse caso, então, eu falo que eu estou num underfit, eu estou subestimando, né? O meu subajustando, né? O meu modelo, né? Esse cara aqui parece o modelo adequado, né? Parece o cara mais correto aqui para explicar os dados, muito embora ainda tenha um pequeno erro, né? Que pode estar relacionado a algum tipo de ruído, de aquisição, mas parece que o comportamento é esse, né? E esse terceiro caso aqui, parece que eu estou exagerando, né? Eu estou sobreajustando, estou colocando o que a gente chama de overfitting, né? Eu estou colocando mais do que eu precisava aqui, né? Então eu tenho mais informação, parece que ao adicionar isso e isso, eu tenho mais informação do que eu realmente precisava. Então estou sobreajustando o modelo, né? Então esse aqui é um cenário, essas três denominações aqui são bem importantes, tá? Um outro detalhe, acabei esquecendo de falar, né? Esse modelo onde eu tenho o underfitting é o high bias, né? Então eu estou num caso de grande bias e esse cara aqui é um cara que eu tenho alta variância, né? Por quê? Porque parece que pontos que estão próximos aqui, eles têm valores muito diferentes aqui na função que eu estou estimando, né? Então existe uma variabilidade muito grande aqui ao longo da função, né? Ela muda muito, ela pode ter um comportamento muito maluco, né? Em função da alta ordem que eu estou estimando aqui, né? Então eu tenho digamos, uma variância muito grande na minha estimação. Tá? E existe uma curva clássica, né? Para a gente tentar ver como que a gente trafega do caso do high bias para o caso de alta variância ou vice-versa, tá? Que é essa análise de curva que eu estou mostrando aqui, que é a curva, o bias versus a variância, né? Então, como que é essa curva aqui, né? Então, normalmente, a gente pode ter uma certa medida de complexidade do modelo. No nosso caso aqui, a complexidade seria a ordem, né? Então, quanto maior a ordem desse polinômio aqui, maior a complexidade do modelo. Então, aqui o que eu estou fazendo é basicamente aumentar a ordem, né? Dessa complexidade, tá? Então, quanto maior a ordem, mais complexo, né? E a gente viu ali, né? Que quanto maior a ordem, menor é o meu bias, né? Ou seja, eu consigo passar o meu modelo exatamente em cima de cada ponto aqui, né? Então, eu passo perfeitamente, eu tenho um erro zero praticamente aqui em cima de cada ponto, né? Ao passo que aqui eu tenho um bias alto, né? Então eu parto de um valor de bias mais alto, que é essa curva em vermelho aqui, né? E vou diminuindo o bias para cá. A variância é o oposto, né? Aqui, pontos que estão próximos, né? Então, um ponto aqui, imaginar um ponto aqui, assim, mais ou menos, né? Eles têm um valor mais ou menos similar aqui, né? Então, existe uma variância mais baixa para esses pontos aqui.
e uma variância muito alta nesse caso extremo aqui. Então, a variância tem um comportamento oposto, né? À medida que eu vou aumentando a complexidade, eu vou aumentando a variância, né? E se eu for fazer um somatório do erro da variância mais o erro do bias, né? Ou seja, compor esses dois caras aqui, não matematicamente, só qualitativamente, né? O meu erro ele é alto aqui nessa região por conta do bias e alto aqui nessa região por conta da variância. Mas existe um compromisso aqui, né? Aonde eu tenho o menor bias e a menor variância possível. Que é exatamente esse caso do meio aqui, né? Eu ainda tenho um pouco de bias, ainda tenho um pouco de variância, eventualmente, né? Em função do modelo, mas parece que ele é o mais adequado. Então, o que eu tenho que sempre buscar é esse compromisso, né? De complexidade em função do bias e da variância. Tá? Isso aqui se estuda bastante em teoria de estimação, né? Não vou detalhar muito mais que isso, muito embora o que eu falei aqui é importante para entender algumas coisas que eventualmente podem acontecer na prática aí, do ponto de vista de reconhecimento de padrões, né? A analogia clássica que se faz aqui para modelos, né, de bias e variância é a história do alvo, né? Imaginando que você está jogando dardos aqui, né, num alvo, por exemplo, né? Então, se você consegue acertar onde você quer, que é o vermelho, né? A pontuação mais alta aqui, né? E quase todo mundo cai dentro do vermelho, né? Todos os dardos estão aqui, bem concentrados, né? Bem concentrados em onde você quer. Esse cara tem baixa variância e baixo valor de bias. Seria o análogo a esse ponto aqui, né? Se os teus dardos estão bem concentrados mais longe da onde você queria, ele tem uma variância baixa, né? Mas ele tem um bias alto, né? Seria mais ou menos o que está acontecendo nesse lado da curva aqui, né? Se você está acertando alguns casos, mas meio espalhado aqui perto do ponto central, né? Você tem um bias baixo, né? Mas uma variância muito alta, né? Então você estaria mais nesse caso da direita aqui, né? Dessa curva, né? E aí o pior cenário de todos, onde você não tem, a gente até inclusive nem tá representando isso nessa curva aqui, né? Mas seria o caso onde você tem uma variância muito alta e um bias muito alto. Ou seja, teu modelo não está fazendo nada, né? Não consegue nem acertar perto e nem ter uma concentração para você ter um indício de que teu erro possa ser corrigido de uma determinada quantidade para que você passe a acertar, né? Então esse caso aqui é o pior de todos, né? Então a gente vai ver aqui depois, dependendo aonde você cai nessa curva aqui, que medidas você pode tomar para evitar o underfitting ou o overfitting, né? Para que se você está aqui, venha para cá, e se você está aqui, venha para cá. Do ponto de vista de classificação, também é possível a gente observar esse tipo de comportamento, tá? Então vamos imaginar que a gente tem um problema de classificação aqui, que é separar a classe azul da vermelha, né? Tem esse modelo aqui que está separando as duas classes, mas está cometendo alguns erros para a classe azul, para a classe vermelha bastante aqui, né? Esse outro cara aqui, apesar de errar esse azul aqui, apesar de errar esse azul aqui, parece que ele está extraindo um comportamento que eventualmente esses dados têm, né? Uma separabilidade, né? Essa separação não linear aqui parece mais adequada, né? E esse cara aqui, ele separa 100%, né? Os exemplos, acerta tudo, né? O que é azul do que é vermelho, mas parece que ele exagera, né? Parece que essas voltas aqui talvez não seja necessário. Eventualmente esse cara aqui pode ter sido aquisitado com ruído e você está fazendo um esforço enorme para classificar ele e eventualmente comprometendo outros exemplos de classificação que eventualmente podem cair aqui, né? Então, aonde que existe o overfitting e o underfitting na classificação? O underfitting é esse aqui, onde você está errando muito, tanto o vermelho quanto o azul. O overfitting é quando você acerta demais, mas eventualmente você pode estar exagerando, né? Pode estar colocando esforço demais em caras que eventualmente são outliers ou vindo de ruído, erro de rotulação e tal, né? E existe um compromisso aqui, um modelo adequado, né? Ele tem um pouquinho de erro, né? Eventualmente pode apresentar um pouco de variância, mas parece ser o mais adequado, tá? No caso da classificação, também na regressão, né? Mas na classificação é um pouco mais evidente isso, né?
como que a gente mede o underfitting e o overfitting, né? Tudo isso aqui tem a ver com o que a gente chama de capacidade de generalização. O que é capacidade de generalização? São exemplos que você vai usar para avaliar o teu classificador, que não estão na base de treinamento, ou seja, você vai ter aqui, seriam exemplos, vou chamar de novos aqui, entre aspas, tá? Mas que não estavam na fase de treinamento, ou seja, eles não estavam disponíveis quando você construiu o modelo, né? Então, não tendo esses caras disponíveis aqui, você construiu o modelo e aí você usa esses caras aqui para checar. Então, o que eu estou usando agora para checar aqui, ó, são esses exemplos que eu estou inserindo depois aqui, ó. Esse azul, esse vermelho, e esse vermelho que está aqui, ó. Então, são esses 4 exemplos aqui, ó, que eu estou inserindo que não estavam disponíveis aqui inicialmente. Quando eu uso esses caras aqui, ó, veja o que acontece com esse modelo da direita e o que acontece com esse modelo da esquerda, que é um modelo mais complexo, né? Mais parecido com o caso de overfitting, né? Esse cara aqui, não sei por que eu cheguei nesse modelo, mas vamos supor que eu tenha esse modelo aqui, né? Eu treinei esse modelo aqui. Veja que esses exemplos novos aqui, ó, ele está errando esse vermelho aqui, está errando esse vermelho aqui. Esse aqui ele acabou acertando, mas ele está errando esse azul aqui. Tá? Então, esse cara excessivamente complexo, ele, na hora de avaliar exemplos novos, ele vai cometer mais erros. A gente voltar nesse caso aqui, ó, é de se esperar que nessa região aqui tenha mais X do que bolinha, né? Mas eu estou forçando o classificador a passar por aqui porque eu estou me ajustando a esse exemplo que está aqui, que eventualmente pode ser um ruído de medição. Né? Mesma coisa vale para esse X que está aqui. Parece que pode ser que nessa região aqui era mais esperado bolinha, né? Então, esse ajuste excessivo para novos exemplos, ele vai comprometer a capacidade de generalização. Ele vai reduzir o acerto de classificação para esses exemplos novos. Ao passo que esse modelo mais simples aqui, né, veja, ele acertou, acertou, acertou e acertou. Então, parece mais adequado esse cara aqui. Então, é sempre interessante você ter alguns exemplos, né, guardar alguns exemplos da tua base de treinamento, para que você possa checar se você não está caindo num caso de tanto overfitting quanto underfitting. Tá? A gente normalmente chama essa base que a gente guarda para fazer essa checagem de base de validação, conjunto de validação. Né? Tá? Então, isso aqui é bastante importante, né? Ter essa visão do que está acontecendo. Bom, então, tudo isso que eu falei, na verdade, prepara o terreno para a gente definir uma coisa chamada regularização. Então, o que é a regularização? A regularização, né, só para a gente ter o contexto aqui, né? Quando eu não tenho conhecimento prévio de qual é o melhor modelo, né? Eu não sei qual que é o verdadeiro modelo que representa os dados, né? Fica a pergunta, né? É possível julgar qual que é o modelo que é o melhor? Como que eu posso fazer isso, né? Claro que na prática a gente não vai ter esse conhecimento, né? Mas a gente pode penalizar ou evitar que a gente tenha modelos excessivamente complexos ou excessivamente simples. Então, o que a gente faz na prática, a gente acaba sempre penalizando os excessivamente complexos, né? Para tentar, eventualmente, partir de um modelo muito complexo e ir simplificando ele até chegar num modelo que seja relativamente adequado e não complexo, né? Não tão complexo. E o processo que se faz isso, ou seja, essa penalização de modelos complexos, é o que se chama de regularização. Então, em reconhecimento de padrões, quando eu falo regularizar um modelo, significa tirar ele de um cenário que ele é um modelo complexo e tentar simplificar. Tá? Tentar penalizar modelos complexos. Tá? Falou regularização e reconhecimento de padrões, é isso. Tá? Então, vamos ver nesse nosso caso aqui, né? Nesse nosso exemplo que a gente estava discutindo na regressão, que eu acho que é mais viável enxergar isso aqui. O que seria o regularizar o modelo? Então, regularizar seria o seguinte, eu poderia partir desse modelo mais complexo, então eu assumo que eventualmente eu estou nesse cenário aqui, e aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar simplificar ele, ou seja, eu vou tentar eliminar esses
graus mais altos do polinômio aqui, né? Essa complexidade excessiva que eu estou colocando aqui, né? Para que eu saia desse cara aqui e eventualmente consiga chegar nesse cenário aqui, né? Como que eu posso fazer isso? Então, como que eu posso penalizar esse modelo? A gente já viu isso antes, né? De uma outra forma, mas é minimizar, por exemplo, minimizar não, é alterar a minimização, né? Do funcional, por exemplo, do mínimos quadrados ali, incluindo a tal da penalização, por exemplo, pelo L2, né? A gente viu lá, quando eu falei regularização pela primeira vez, né? Que a gente fazia isso aqui, né? Então, qual que é o efeito dessa parcela aqui, né? Quando eu, quando eu coloco esse valor de penalização aqui, dado por um parâmetro de regularização, que eu já vou falar mais sobre ele, né? Mas quando eu coloco essa penalização aqui, o que eu faço é que, se eu tiver muitos tetas aqui, o que acontece é que a quantidade desses tetas aqui ele vai ficar muito alto. Esse valor do funcional vai acrescentar muito, vai somar muito, né? Então eu vou tentar sempre buscar ter menos tetas aqui, né? Uma ordem menor, tentar eliminar o máximo de ordens que eu puder. E esses caras aqui vão tender a ter valores pequenos, né? Também tetas que não são excessivamente grandes para se ajustar ao modelo. Então, além de eliminar a ordem, eu também elimino valores muito altos aqui, ou ponderações muito altas para determinadas ordens daquele, daquele modelo. Então, naturalmente, ao fazer isso daqui, o que eu estou buscando é eliminar essa complexidade que está aqui. Aí fica a pergunta, né? Como que eu posso escolher esse valor de lambda, né? Então, tudo bem, eu posso colocar essa parcela aqui, né? Mas se eu escolher um valor muito alto de lambda aqui, eu vou esquecer o resto que eu estou tentando me ajustar, que são os dados, né? Então, aqui são os dados, e aqui é a penalização de complexidade, a regularização, né? Então, se eu colocar um lambda muito alto, eu vou olhar só para regularização. Talvez eu acabe ficando em modelos excessivamente simples. Tá? Se eu colocar um valor muito pequeno, eu não vou estar me importando muito com a regularização, eu vou estar me ajustando aos dados. E aí eu posso estar me aproximando a esse cenário aqui. Então, como que eu posso escolher um lambda adequado para que eu tenha, no fim das contas, essa característica aqui, né? Para que, de fato, a minha regularização esteja operando de forma adequada e eu consiga sair de um modelo excessivamente complexo e vá para um modelo mais simples. Existem várias formas da gente escolher o lambda, eu vou mostrar aqui, né? E, na verdade, vocês vão ver que isso aqui se estende a muito mais do que só escolher o parâmetro de regularização. É uma abordagem muito mais genérica do que só isso, tá? Mas eu vou mostrar primeiro uma técnica aqui, depois um conjunto de técnicas, né? Depois a gente vê como é que a gente estende isso a outros cenários. Então, a maneira mais clássica de escolher o lambda é fazer a tal da validação cruzada, né? Ou, de uma certa maneira, usar aquele conjunto de validação que eu acabei de mostrar para vocês. Então, o que é a validação cruzada? Tá? A validação cruzada, a ideia é a seguinte. Eu parto de um conjunto, vamos supor que eu tenha todo o meu dataset, né? Meu dataset inteiro está aqui. Ó. Tudo que eu tenho disponível para construir o modelo está aqui. Tenho 100 exemplos. Beleza. Primeiro passo que eu vou fazer é o seguinte, eu vou separar desses 100, 80% para treinamento. Então, vem para cá 80 e 20 para o que eu chamo de fase de teste. Então, esses 20 aqui eu esqueço, tá? Esqueço que eu tenho esses caras aqui. Aí, para a base de treinamento, eu vou separar aqui. Então, vamos supor que eu tenha vários valores de lambda que eu quero testar, tá? Então, eu tenho lambda igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 10, sei lá. Tem vários lambdas aqui. Eu vou repetir todo o processo que está aqui dentro para cada um desses lambdas aqui. O que é esse processo que está aqui dentro? Para esse conjunto, para esses 80% que eu tinha aqui, eu vou separar em vários conjuntos, ou o que eu chamo de vários folds aqui, tá? Se usa o termo K-fold, né, para K conjuntos aqui, pode ser 5, 10, né? Onde eu vou gerar esses subconjuntos, vamos supor que são 5, tá? Eu vou gerar 5 subconjuntos aqui aleatórios, tá? Então, eu tenho esse subconjunto 1, tenho o subconjunto 2, onde eu vou pegar desses 80, 64 para treinar, para construir de fato o modelo, e 16 para testar. Isso aleatório, tá? E isso para
um determinado parâmetro que é o 1, por exemplo. Tá? Então, lambda igual a 1 tem esse conjunto 1 aqui, 64 e 16, aleatório. Outro 64 e 16 também aleatório, daqueles 80 que eu tinha. Até meu K, ou 5 aqui, né? Que é o meu quinto subconjunto, onde eu tenho também 64 e 16, todo mundo treinado com lambda igual a 1. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou treinar com o lambda igual a 1 e testar com esse cara aqui, validar com esse cara aqui. Vou ter um desempenho lá, por exemplo, na regressão ou na classificação, que seja, né? Uma acurácia de, por exemplo, 10%. Uma acurácia não, uma acurácia de 90%, vai lá. Aí testei aqui, tive uma acurácia de 80%, fiz para todo mundo aqui uma acurácia de 70%, beleza. Aí eu faço uma média de todas essas acurácias aqui, que é para o lambda igual a 1, né? E cheguei lá, por exemplo, no valor médio de 80%. Nossa. Valor médio de... Minha lousa aqui, às vezes ela trava aqui no processo, é difícil de... Mas enfim, 80% que seja, né? Aí eu vou repetir esse processo aqui, o lambda igual a 2, mantendo aqueles mesmos conjuntos que eu embaralhei antes. Isso é importante, né? Para tentar ser o mais justo possível. Então, lambda igual a 2, aí vou lá, faço esse mesmo processo, repito a acurácia para todo mundo aqui, calculo a média, deu 90%. Então, eu tenho uma acurácia lá para a primeira rodada, para o primeiro parâmetro de 80, para o segundo de 90, para o terceiro de, vou repetir esse mesmo processo, 75, e assim sucessivamente, né? Depois que eu repetir isso aqui para todos os valores de lambda, eu vou pegar aquele que deu maior. Então, o lambda de 90, o lambda, por exemplo, igual a 2, que deu 90%, parece ser o lambda mais adequado, porque ele teve o melhor desempenho para um conjunto não visto de dados. Certo? E aí, uma vez que eu tenho esse cara aqui com lambda igual a 2, eu vou pegar a minha base inteira de 80%, vou treinar ela novamente, vou gerar um modelo agora com 80%, antes eu usava só 64%, né? Agora eu vou usar os 80%, com o lambda igual a 2, que parece ser o parâmetro mais apropriado, e aí testo em cima dos meus 20 exemplos que eu guardei aqui, para de fato ter um teste aqui totalmente não visto pela minha base de dados, né? E aí aqui em cima disso aqui eu meço o meu desempenho final. Aí eu digo, meu desempenho final então é na base de teste 75%, por exemplo. Esse desempenho é que você vai usar para comparar as coisas. Né? Então, o que está no lado esquerdo aqui? O que está no lado esquerdo aqui é um procedimento para você escolher qual que é o melhor lambda, baseado nesse procedimento de gerar diferentes subconjuntos de validação que vão te dizendo, aparentemente, qual que é o valor mais apropriado do modelo, do parâmetro do modelo, né? Mas para isso é importante embaralhar, né, e ter esse embaralhamento aleatório aqui, né, para que de fato você não esteja enviesado aí a um subconjunto de dados que você está tratando, né? Então, esse processo de embaralhar esses dados, separar esses conjuntos, é o que se chama de validação cruzada, né? Então, é bem usual, tá? E normalmente o pessoal apresenta só o desempenho no conjunto de teste para comparar desempenho, né? Então, tudo que você faz aqui, esses 80% serve para você construir o melhor modelo e definir qual é o melhor parâmetro de regularização, que é o que a gente está usando aqui, né? E depois testar com aquele melhor parâmetro treinado no modelo aqui, né? Nos 80% dos dados que você tem disponível. Isso é o que se chama full cross-validation, né? E se você estiver trabalhando só dentro desse quadrado menor aqui, é o que se chama de K-fold cross-validation, tá? Mas, enfim, isso é só um detalhe. Bom, o que de maneira mais simplificada isso tudo está fazendo, né? Então, a gente está testando vários lambdas, né? Eventualmente, você pode olhar para o lambda aqui, né? E você ter vários valores cujo o erro de treinamento está diminuindo, né? Mas como a gente está sempre medindo o erro na validação cruzada em relação ao subconjunto de validação, eventualmente pode ter um momento ali, né? Que o teu lambda, ou eventualmente até a própria complexidade do modelo, né? Pode estar aumentando tanto, né?
que o teu erro de validação vai começar a subir. Então, quando você olha para o erro de validação, você está pegando um erro baixo para o teu treinamento, mas um erro menor possível para o conjunto de validação. Então, na verdade, é ele quem baliza as tuas escolhas, né? Então, por isso que a gente sempre olha o erro de validação, ao invés de olhar o erro de treinamento, porque, de uma certa maneira, é ele quem vai te fornecer aí a melhor estratégia de escolha, tá? Bom, existe uma outra forma de escolher parâmetro, tá? Que bom, aqui só mostrando, então a gente estaria no caso de high bias, né? No cenário esquerdo aqui da imagem, né? E o high variance ali, né? Para o caso do direito, né? Mas enfim, olhando para o erro de validação é sempre buscar esse mínimo que está aqui, né? Existe uma outra forma, então, como estava falando, que é a otimização bayesiana, tá? Para a escolha do parâmetro, que é um procedimento diferente da validação cruzada, mas esse aqui eu vou deixar para um próximo vídeo, tá? Para fechar essa sequência aqui